Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou falar qual a hora certa de falar sobre dinheiro em um relacionamento. Muita gente tem ainda dinheiro como um tabu muito grande, não consegue falar sobre o assunto. E quando você está começando um relacionamento ou já está há muito tempo nele e o assunto dinheiro ainda não veio à tona, como trazer esse assunto para o seu relacionamento? Como você vai abordar isso? Primeiro, muita gente já entendeu que o assunto dinheiro precisa ser tratado. Recentemente teve até um burburinho, quem paga a conta no primeiro encontro, tudo isso, mostrando a importância de se falar de dinheiro logo no começo, né? Você tem que conhecer a pessoa também da forma como ela se relaciona com o dinheiro, até para você ver no longo prazo como é que vocês vão lidar com esse assunto, tá? Então, o mais breve possível, o momento é o mais breve possível. O quanto antes você começar a falar sobre o dinheiro, melhor. Mas o que abordar, como abordar? Né? Muita gente não vai chegar assim de cara, quanto é que você ganha, como é que você pensa em dividir conta? Não é bem assim, né? Se um relacionamento está mais longo, você já conhece mais ou menos os hábitos financeiros de cada um, mas você não sabe os segredos financeiros, né? Um do outro. Como assim os segredos financeiros, Ariane? Você não sabe se aquela pessoa vive dentro do seu limite de renda, como é que ela pensa em investir para o futuro, se é que ela pensa nisso, se é que existe espaço dentro disso da vida dela. A questão de investimentos, quais são os conhecimentos, o que deseja atingir, quais são os objetivos do casal em comum, quais são os objetivos individuais de cada um. São muitos pontos para serem abordados e você não pode deixar isso para depois do casamento, né? Porque muita gente nem no casamento fala sobre esse assunto. Ainda coloca isso como algo muito delicado, muito difícil, então fica naquela coisa, cada um na sua, sem pensar em conjunto. E dentro de um relacionamento, você tem que pensar em conjunto e de forma individual. Vamos lá. Se você está começando o relacionamento, como é que você vai abordar o assunto? De forma leve. Assistir um vídeo sobre finanças. Você sabe sobre isso? Você assiste algum? Vamos assistir um canal junto, alguma coisa desse tipo. Porque vocês vão abordando o assunto ainda no começo. Compartilhe um post do Instagram, o que quer que seja. Você vai trazer o assunto em pouquinhos, né? Isso no começo. Até quando você está conhecendo, vale a pena você já abordar sobre o assunto. Obviamente que você não precisa abordar de uma forma extremamente profunda no começo. À medida em que o relacionamento vai evoluindo, vocês precisam conversar sobre os objetivos em comum. Para saber como vocês pensam sobre o futuro, se quer casa, se quer filho, se quer carro, como é que querem viajar, porque é muito fácil no relacionamento você se manter quando um assunto é um tabu para você, não estou dizendo apenas de dinheiro, mas quando o assunto é um tabu para você, ali no mínimo possível daquilo. Mas você, num relacionamento sério, num relacionamento duradouro, você tem que falar sobre tudo. Não é de uma forma agressiva, mas você tem que falar sobre tudo. Você tem que ter a capacidade de conversar sobre qualquer assunto com aquela pessoa que você deseja dividir a vida. Então, começa ali de uma forma rasa e vai aprofundando. Se você nunca falou sobre dinheiro e já está às vésperas de um comprometimento, um casamento, já estão noivos, ou simplesmente pensando em morar juntos, a hora é de ser mais agressivo quanto ao assunto. Calma, não é agressivo de uma forma ruim, mas de uma forma mais profunda. Você precisa falar mais diretamente sobre isso. Sem diretas, sem arrudeios, sem drama, tá? Você vai precisar falar, olha, a minha situação é essa, eu quero conhecer a sua situação, como é que a gente vai administrar a vida,
Como é que a gente vai dividir a vida? A gente vai juntar, inclusive, o dinheiro, a gente vai manter separado, porque não há uma regra quanto a isso. Não há uma regra que diz quando se casa, quando vai morar junto, junta tudo numa conta ou mantém separado. Vai de acordo com cada casal. E isso precisa ser conversado. Vocês têm que sentar, conversar sobre dinheiro, conversar sobre planejamento, conversar sobre objetivos de curto, médio e longo prazo. Se vocês precisam de conhecimento, buscar isso de forma conjunta, porque se um cresce e o outro não acompanha, fica mais difícil manter esse relacionamento por mais tempo. Então vocês precisam caminhar juntos, vocês precisam conversar juntos. Aí, Ariane, mas eu tenho essa mentalidade de querer aprender, de investir, de buscar conhecimento, mas a outra parte, não. É a pessoa cheia de crenças, tem um tabu muito grande com o dinheiro, eu falo, a pessoa trava. Você tem que trazer ela para o mundo. Como você pode fazer isso? Compartilhando o seu conhecimento, trazendo essa abordagem de uma forma diferente, como por exemplo, de fato vocês vão ter objetivos em comum, de fato vocês querem alguma coisa, senta e faz assim, como é que a gente vai fazer? Eu não consigo que seja simplesmente ver como é que vai acontecer, eu preciso de maior suporte, você explica o seu lado, eu preciso disso, então eu preciso também que você caminhe pelo menos um pedaço nessa direção, né? Trazendo essa pessoa para mais próximo para você, porque você não vai conseguir de fato resolver todas as questões financeiras dela, você não vai saber lidar com todas as crenças, todas as limitações da outra pessoa com relação ao dinheiro, tendo que lidar com as suas próprias, né? Então você tem que ver ali a forma como você ajuda e fala para essa outra parte, essa outra pessoa, como ela pode buscar. Não necessariamente seguindo a mesma linha que você. Por que eu digo não necessariamente seguindo a mesma linha que você? Eu atendo muito casal, tá? Eu faço a mentoria financeira e chega para mim muito casal com problema de dinheiro justamente por não conversar sobre dinheiro e só quando senta assim o negócio está muito grave, eles resolvem sentar, conversar e procuram ajuda. Isso é uma forma de você organizar. Mas você não precisa chegar nesse ponto. Você fala assim, ó, eu gosto de tal canal, mas você não precisa seguir essa mesma pessoa, você não precisa conhecer as finanças através dessa pessoa. Procure alguém com quem você se identifique, porque nem sempre as pessoas se identificam com a mesma pessoa, né? Às vezes você precisa coisas diferentes, né? Linguagens diferentes. Por isso que nos meus atendimentos de casal, além de atender o casal junto, eu tenho que atendê-los separados, porque são pessoas com formações diferentes, são pessoas com informações diferentes que precisam trabalhar aquilo. E esses são vocês. São pessoas com formações diferentes, são pessoas com interação diferente em relação ao dinheiro, que precisam ser trabalhadas em conjunto e de forma individualizada. Por isso que a conversa, ela tem que acontecer, às vezes, inclusive com uma pessoa intermediando, algum amigo em comum que fale sobre o assunto. Obviamente que não é necessariamente aquele amigo que te oferece entrar em pirâmide financeira, faz investimentos vida louca, não. Pessoas que falam sobre dinheiro, não necessariamente a forma como você vai investir, mas fala assim, não do seu estilo de vida, das coisas que conquista, mas de objetivos, de planejamento, porque talvez seja aquele momento de base que vocês ainda precisam evoluir, né? Então vocês têm que conversar sempre, de maneira rasa no começo e de maneira ir aprofundando e dependendo do momento já ir mais profundo, porque fica insustentável. Pessoas com um comportamento muito diferente em relação ao dinheiro acabam tendo um relacionamento mais conturbado. Eu já atendi vários casais em que uma pessoa era extremamente segura com relação ao dinheiro e a outra extremamente gastadora, e elas não conseguiam se entender. Quando começaram a se entender, o
relacionamento teve ali uma prosperidade muito boa. Fico muito feliz com isso, mas tem gente que realmente chega à conclusão e diz: somos realmente incompatíveis. Se a gente tivesse conversado antes, não teríamos passado por tudo isso. Sempre tem a possibilidade dos dois crescerem, de superarem suas crenças, mas isso não vai acontecer se vocês não conversarem, e isso não vai acontecer de jeito nenhum se vocês não procurarem ajuda, né? Se vocês não procurarem ali, talvez, muitas vezes, um intermediador, psicólogo, consultor financeiro, o que quer que seja, alguém que possa orientá-los, né? Para vocês se entenderem. Porque eu sempre bato na tecla que dinheiro passa pelo autoconhecimento. Dinheiro é uma relação muito complexa e você precisa lidar bem com ele, né? Então, conversar lhe ajuda a se despir de certos tabus, se libertar de certas crenças, aprender mais e conversar com quem você acha e você escolheu, né? Pelo menos que você escolheu para caminhar com você nessa jornada é muito importante, justamente para que vocês caminhem na mesma direção e não acabe cada um indo para um lado e chegar um dia já no limite. Não deixem nesse momento, conversem sempre, cada vez mais. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!